tendências, né, que nós devemos esperar para o turismo na próxima década. A atividade turística, tal a qual conhecemos hoje, pode acabar? O turismo pode renascer com outros propósitos? Então, especialistas apresentam as múltiplas possibilidades para o desenvolvimento do turismo baseado em novas perspectivas sobre natureza, cultura, alimentação, aprendizado, envelhecimento e bem-estar. Então, é sempre bacana demais trazer esses temas aqui no Abeta Summit para a gente fazer uma reflexão aí do futuro. Muito bom. E logo a gente falando agora do redescobrir o Brasil, né, e esse momento que estamos enfrentando, então a gente tem que repensar muitas coisas. E claro, para falar sobre esse tema, o fim do turismo, olha só que tema forte, hein? Muita gente já ficou até curiosa, acredito, quando leu esse tema, Gil, né, na nossa programação. Então, para a gente falar aí sobre o fim do turismo, vamos receber duas cabeças pensantes, dois olhares bem instigantes, dialogando aí sobre o turismo contemporâneo e os seus desafios. Então, a partir desse momento, eu queria convidar, então, o nosso parceiro aí, o Guto Carvalho. O Guto, que é aí um ex-urbano e observador de aves, dedica aí a aglomerar pessoas, olha só, e a promover a sua relação com a natureza. Guto, não sei se ele já está aí na escuta com a gente, né? O pessoal da produção. O Guto já está entrando aí no ar para a gente? Então, beleza. Oi, Guto, queria te dar um bom dia. Você está por aí, está nos ouvindo? Bom dia, eu ouço vocês bem. Opa, agora sim a gente te vê também, Guto. Que coisa boa ter você aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindo ao nosso, olha só, dessa vez no modelo virtual, né, Guto? Sim. Só assim a gente para poder se rever de novo. Então, fica à vontade, a palavra está com você. Oh, puxa vida, que responsabilidade enorme, digamos assim, né? O Luizão, mais uma vez, me pregou uma peça, né, digamos assim. Há tempos atrás, eu estava lá no sítio, eu recebo lá na Serra do Japi, eu recebo uma ligação do Luizão, falando assim, pô, Guto, estamos aqui nesse meio de pandemia, dessas coisas aí, a gente queria ouvir de você o que você pensa e tal. E na hora eu falei uma bobagem. Luizão, estou pensando no fim do turismo. Não deu outra. Ele me botou aqui para falar disso para vocês. Ixi. Mas quem sou eu para falar do fim do turismo, né? Quer dizer, é uma coisa... Na verdade, o que eu estou trazendo um pouco para vocês é uma reflexão, digamos assim, né? Que ela é muito baseada a partir de experiências pessoais e de algumas reflexões que a gente tem tido aí nesses tempos de pandemia e também com a nossa experiência com a observação de aves. Então, eu vou compartilhar aqui em minha tela, tem uma apresentação rapidinha para passar para vocês, eu acho que é só ligar aqui, né? Vamos ver se tudo dá certo. Eu acho que agora vocês já estão me vendo aqui com o fim do turismo. E vamos lá. O que seria, então, nessa medida, essas nossas reflexões, né? Tudo começa lá atrás com uma história de um viajante, né? Uma história de viajante que, numa boa medida, marcou muito a minha vida, né? E essa frase do poeta Antônio Machado, né? Um poeta espanhol do tempo da República Espanhola, né? Que falava, caminante no hay camino, se hace camino al caminar, né? Isso é um ponto muito importante. Eu me lembro um dia que eu estava lá na casa do meu pai, em Marília, perdido lá no interiorzão de São Paulo, né? E de repente eu vejo num jornal uma mensagem assim, sábio andarilho chega à cidade, né? Aquilo me instigou muito. E uma coisa que era muito interessante é que no que dizia essa mensagem do sábio andarilho, né, falava assim, após visitar 107 países, 78 colônias, o sábio uruguaio Félix Carvajal chega à nossa Marília. E eu falei, caramba, mas um cara que viajou 107 países e 78 colônias, será que ele não perdeu a conta, né? Aquilo me soou meio estranho, eu fiquei meio instigado com esse sujeito, né? Falei, quem sabe ele tá, será que é verdade isso, né? Mas olha, tempos depois, a história do Félix, ela foi se revelando, e ele se revelou uma pessoa incrível. Eu voltei a encontrá-lo, isso foi lá em 85, eu voltei a encontrá-lo quase 25 anos depois, já no final dos anos 80,
1989, por aí, quando ele já estava com quase 100 anos de idade, e ele vivia recluso num asilo lá em Blumenau, e a gente conversou bastante, e tempos depois, assim, o mapa das viagens dele foi sendo traçado. Félix caminhava pelo interior de toda a América Latina, construindo relógios de sol e proferindo palestras. Ele construía relógios de sol e proferia palestras. Para mim, numa certa medida, Félix lembrava um pouco aquele personagem incrível, Melquíades, né, de 100 anos de solidão, aquele cigano que traz um encantamento para as cidades, né? Num tempo pré-internet, o Félix cumpria um papel importantíssimo de levar cultura, de levar conhecimento, e olha, construir relógio de sol, esse mapa aí mostra um pouco dos relógios que ele construiu aí ao longo dos anos em sua vida, né? Eu estou com a impressão que a minha tela não está compartilhando, isso é fato, não? Guto, compartilhando, ela não está rodando. Você está passando de um slide para o outro? Eu estou passando sim, deve ter dado um bug, acho que eu vou um momentinho. Tá bom. Ó, agora tem a foto do Félix. Sim, eu percebi aqui no YouTube que isso não estava acontecendo, não entendi por que isso não estava acontecendo. Um momentinho só. Agora está aparecendo aqui para a gente, Guto, a foto do Félix. Está nesse momento do slide. Agora está a foto do Félix, é isso? Isso. Muito e bem. O mapa. Pronto. Né? E aqui mostra um pouquinho do quanto ele viajou por todo o mundo e os caminhos que ele traçou, né? Tempos depois, eu encontrei Félix e cheguei até a preparar um filme sobre ele, né? Contando um pouco a historinha dele e tal, mas quando eu ia rodar o filme, Félix morreu. Tem um pedacinho que eu gostaria muito de mostrar aqui, vamos ver se o filme passa, né? De verdade, se estou conforme com algo, mesmo que esté errado, no estou conforme. Y si de una verdad como un axioma que diga que si con cantidades iguales eu faço as mesmas operações, os resultados são iguais, que é um axioma fundamental do cálculo, não. Eu creo que com as mesmas grandezas puedo fazer as mesmas operações, os resultados não serem iguais. A pode ser igual a C. B puede ser igual a C, A y B pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque creo, mesmo que esté errado, a liberdade dicen isso. Esse é um pouquinho do Félix, né? E é interessante que com essa visão, por exemplo, ele era um libertário tremendo, né? E aí do lado tem a ficha no DOPS dele, porque já falaram assim, né? Provavelmente é um agente de Fidel Castro, isso aí em 1960 e pouco, ele já estava fichado no DOPS, né? O país policialesco, né? Criminoso, genocida, onde a gente vive, né? Tem essas coisas. Um pensamento libertário será sempre seguido e sempre... Mas Félix, como viajante, ele me ensinou uma coisa muito importante. No final da vida dele, quando eu entrevistei ele, ficava difícil identificar as coisas que ele tinha feito na vida, e ele fez muitas coisas. Ele, por exemplo, foi amigo do Lorca. Ele, por exemplo, teria tido um caso ele teve um caso com uma poetisa cubana super famosa. Ele tem histórias com Manuel Bandeira, ele tem histórias com Galeano, mas no final da vida ele misturava um pouco o que ele tinha vivido e o que ele tinha lido. Ele passava os dias metido na livraria lendo, e quando eu entrevistei ele, ficava difícil saber o que era literatura e o que ele tinha vivido.
Isso traz para a gente uma coisa muito importante ligada à minha especialidade, que é a observação de aves, né? O meu mapa que está aí, que está na tela, e é o mapa de onde eu passarinhei pelo Brasil, né? Quando você vive a observação de aves, não tem lugares para onde você vai. Tem passarinhos que você vê, né? O meu mapa é um mapa de cada espécie que eu encontrei em cada lugar. Mas, acima de tudo, é um mapa de espécie, né? Não tem uma cartografia, tem uma taxonomia, né? O que fica na minha memória, o que fica gravado em cada momento que eu vivenciei, são os passarinhos que eu vi. Onde eu estava, como era, talvez eu me lembre, mas eu me lembro dos passarinhos. A memória da gente, as experiências, elas ficam guardadas na cabeça da gente de maneiras diferentes, maneiras distintas, né? Isso leva a gente um pouco assim, qual é o motivo para a gente viajar, né? Por que a gente viaja? E de novo eu volto para os passarinhos. As aves migratórias, elas não viajam à toa, elas viajam muito, elas têm necessidade de viajar. Se a gente olha, por exemplo, esse passarinho, que é um 30 réis do Ártico, né? O 30 réis do Ártico, esse bicho, ele faz o seguinte, ele não tem inverno na vida dele, né? Enquanto é inverno no sul, ele está no norte, enquanto é inverno no norte, ele está no sul, e ele sai do Ártico e viaja para a Antártica. Olha os caminhos que eles fazem, né? Mas esse cara, ele é um turista, ele é um viajante, ele é um migratório, né? Também a tesourinha, ela faz uma trajetória muito interessante. Ela sai daqui de São Paulo, onde ela passa o verão e o inverno, a primavera e o verão, e sobe lá para a Amazônia, onde ela vai passar o inverno e o outono, né? Por que ela faz isso? Ela está correndo atrás dos insetos, é insetívoro, né? Então agora, conforme chegam as chuvas, conforme o tempo aquece aqui no sudeste, no sul-sudeste, tem mais insetos e ela volta para cá, né? Os pássaros migratórios, eles não fazem turismo, eles viajam porque tem uma necessidade intrínseca de viajar, né? É uma coisa que está dentro da necessidade deles como espécie. Mas como é que é isso para a gente, né? Daí eu penso um pouquinho de novo, voltando à minha experiência de vida ao ar livre, a minha experiência como observador de aves. Eu costumo dizer que existem 8 motivos para uma pessoa passarinhar. Quais seriam esses 8 motivos, né? O primeiro é que passarinhar afia a sua percepção. Você passa a perceber o mundo de uma maneira mais fina, de uma quantidade de detalhes, um mundo cresce do mesmo tamanho, uma praça se transforma numa Amazônia quando você está aberto à percepção, né? 2, né? Traz também um motivo para você explorar o mundo. Se a praça vira uma Amazônia, o planeta Terra vira um assunto para a sua vida inteira, né? Mais do que isso, né? Dá sempre um bom motivo para você falar, né? Por exemplo, quando eu ligo para o meu paizinho, para minha mãezinha lá no interior de São Paulo, né? Ele sempre vira para mim e fala assim: meu filho, lembrei de você ontem. Eu falo, haha. Aí ele fala assim: eu vi um passarinho, eu não sei qual que é, né? É sempre um bom motivo para a gente conversar. Um outro motivo interessante torna você uma autoridade na sua vizinhança, né? Eu estou aqui hoje basicamente porque na vizinhança da Beta, na vizinhança da observação de aves, eu, o pobre tio Guto, eu sou meio uma autoridade em passarinho. Não que isso quer dizer grande coisa, não que isso quer dizer nada, mas assim, as pessoas gostam um pouco de me ouvir falar de passarinho. A minha vizinha aqui de casa, a dona Netinha, quando ela acha um periquito, ela fala assim: seu Guto, eu achei um periquito. Isso é muito gostoso, né? Você poder compartilhar o conhecimento, poder compartilhar principalmente o amor e a atenção. Mas, acima de tudo, um dos motivos que me leva a observar passarinho é porque isso ajuda a cristalizar um momento. Cada dia da minha vida, eu vou lembrar o momento em que eu vi o galo da serra. Aquele momento mágico em esse ser laranja metálico se materializou na minha frente. E isso cria uma conexão na minha mente, cria uma conexão na minha memória, que cada momento eu vou me lembrar disso. Mas eu me lembro muito do passarinho. Lembro do entorno também, mas me lembro muito do passarinho.
É muito engraçado isso, né? Porque as memórias, elas se ligam à nossa história, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho um sobrinho que ele trabalha um conceito que se chama Palácios da Memória. Eu sempre achei meio engraçado essa história. E ele foi fundo nisso, ele virou campeão de memorização e tal. E o Palácio da Memória, ele é baseado num conceito de que se você explora, se você usa, por exemplo, aqui é minha casa, essa aqui é minha sala e tal, então as coisas esse espaço que eu conheço e esse espaço que eu domino, eu uso esse espaço para guardar as minhas memórias. Ou seja, toda vez que eu falo de passarinho, eu lembro do quarto. Toda vez que eu falo do galo da serra, eu lembro do armário, do terceiro armário. Como eu tenho essa espacialidade bem desenhada na minha mente, fica fácil guardar as coisas e depois eu percorro esses caminhos e eu encontro as coisas que eu guardei. Esse eu sempre achei um conceito muito curioso, muito bizarro, mas eu respeitava, porque o menino, de fato, conseguia memorizar coisas incríveis. E essa história de Palácio da Memória funciona incrivelmente. Até que um dia eu conheci o trabalho dessa Laine Kelly, que ela é uma pesquisadora, com uma formação muito incrível. Ela estudou informática, estudou computação, depois se meteu pela antropologia, e ela descobriu uma coisa muito interessante, né? O poder dos caminhos do conhecimento, né? Como é que as sociedades iletradas guardavam o conhecimento? Por exemplo, os antigos aborígenes, ela é australiana, né? Os antigos aborígenes, a cultura aborígene, ela armazenava a história num caminho. Tinha caminhos iniciáticos onde você andava pelo caminho e andar nessa trilha era como ler um livro, no tempo que livros não haviam, né? Então, a memória era guardada em cada um desses pontos onde estavam sendo, por onde o jovem aprendiz era levado a caminhar pelo mestre, e caminhando por esses caminhos, naqueles locais moravam os conhecimentos, né? A sabedoria morava os conhecimentos. Claro, a relação com os palácios da memória é imediata, e nesse momento acendeu uma luz para mim, né? Assim, a memória, o espaço, as coisas, né? A viagem, ela tem um sentido iniciático, né? Ela tem um sentido de aprendizado, né? Aqui, por exemplo, mostram as rotas que eles traçavam, e é engraçado que eles usavam as estrelas, as constelações, não para se localizar, mas para armazenar a sua história. Olha que conceito maluco, né? Então, disso tudo, um outro ponto que é muito importante lembrar, né? Oliver Sacks, todo mundo deve ter ouvido falar já de Oliver Sacks, um pensador incrível que pensou sobre o cérebro humano, pensou sobre a condição humana do ponto de vista da neurociência, né? Escreveu livros maravilhosos e contos, mas ele teve um câncer e teve 3 meses, e é muito incrível. Recomendo muito esse texto que ele publicou no New York Times, que é incrível, emocionante, onde ele conta a vida dele, ele conta a história desse câncer, e ele fala que ele teve 3 meses, a partir do momento que ele descobriu que ele tinha câncer, ele ia morrer em 3 meses, e aí ele começou a reorganizar a vida dele. É sensacional esse artigo, recomendo totalmente a leitura. Junto com esse artigo vinha um outro comentário onde ele falava o seguinte, que muitas das histórias, ele percebeu nesse tempo, analisando a vida dele, que muitas das histórias que ele tinha como histórias dele, ele ficou sabendo pelo irmão dele, que comentou isso com ele, que essas histórias ele não tinha vivido. Lembranças vívidas que ele tinha da infância, de coisas que aconteceram antes dele haver nascido, né? Essas histórias entraram na vida dele por meio da família, das histórias que o pai contava, né? Isso faz um pouco a gente lembrar da importância
da literatura, da importância da arte na construção de nossa vida, né? Quando a gente lê um livro, quando a gente mergulha num filme, quando a gente recebe quase que um implante de memória, né? Um implante de experiências que pode, de alguma maneira, de alguma maneira não, que se incorporam à nossa vida, né? Se incorporam à nossa história, de maneiras que a gente não consegue muito entender. Então, se por um lado a espacialidade, a fisicalidade da experiência, como os aborígenes explicavam, era muito importante, por outro lado também a gente digere as nossas experiências, não que venham por meio da cultura, digamos assim, não necessariamente sensoriais, mas que venham por meio da cultura, da literatura, da arte, né? E passa a ter isso como memória nossa. Impossível, eu também, além de Oliver Sacks, eu também tenho um pé forte na cultura pop, né? E é impossível, quando a gente fala disso, não lembrar desse filme magnífico, né? Total Recall, com o Schwarzenegger, né? É um filme fantástico, e tem uma sequência que eu separei para a gente dar uma olhadinha, onde ele chega numa agência de memórias e quer comprar um pacote de memórias. Eu vou passar aqui, eu acho que dá tempo de passar, está em inglês, mas eu vou comentando um pouco o que ele fala, tá? Ele chega na agência, é bem recebido pela recepcionista, né? Que vai lá e chama o cara que é o vendedor. E isso é uma metáfora incrível, né? Do que é a venda, né? Digamos, a venda de um pacote turístico, né? Com todo o sexismo e racismo que daquela época ainda permeava, digamos assim, os filmes, né? Lá vem um vendedor todo feliz, venha comprar o seu pacote de memórias, né? Aí ele fala assim, para onde você está querendo ir? Marte, claro. Aí o cara fala, Marte talvez não seja uma boa ideia, né? Você deveria ir para Saturno. E ele fala, não, eu quero ir para Marte, né? E a história segue até um próximo momento, né? Onde ele quer saber da realidade. Ele quer saber o quanto real é essa memória. Esse ponto é importante. O seu cérebro não vai saber a diferença, né? O seu cérebro não vai saber a diferença dessa memória implantada. Aí o Schwarzenegger pergunta, mas aquele cara que foi lobotomizado, né? Não, isso é passado, né? E o cara dá uma enrolada nele. E a história segue. Eu estou passando assim por causa de tempo, né? Para a gente não... Outro ponto interessante. O que acontece que é sempre igual em cada viagem que você faz? E aí ele fala assim, o que é sempre igual é você é sempre o mesmo, você não muda. E aí ele oferece um produto, né, um produto novo dele, uma memória onde você é uma outra pessoa, né? E oferece identidades alternativas para você viver a sua viagem. É óbvio que ele quer ser um agente secreto, né? E aí a história continua. Essa história é maravilhosa porque ela conta um pouco para a gente, assim, como é que poderia ser uma viagem no futuro, né? Uma viagem da memória, digamos assim, né? Só que o futuro talvez não seja assim tão brilhante, tão engraçado, né? Tão ficção científica, ou talvez seja mais ficção científica do que a gente consegue entender, digamos assim, né? Consegue prever, né? E aí, nesse ano, a gente foi confrontado com essa realidade que continua aqui com perdão da brincadeira, contaminando, né? Estamos aqui vivendo esse momento do Alberta Summit, impactados por essa pandemia e
pelo fim do turismo, digamos assim, né? E é engraçado, porque no momento auge, no momento pico, né, quando o lockdown estava forte em vários países acontecendo, a gente via cenas avassaladoras, digamos assim, do que era o fim do turismo, né? Eu vi o fim do turismo, todos nós vimos, né? Ele existiu, ele acabou de fato. Não durou o acabamento, ele não acabou para sempre, né? Mas durante algum momento a gente viu, né? A gente viu, ficou claro. Depois mudou um pouco a perspectiva, depois mudou, tudo acontece, a história é dinâmica e tal, mas um certo momento, essa era a realidade concreta, né? Aviões parados, aeroportos vazios, né? Em tempos de pandemia, quando você tem que minar a disseminação, poucas coisas são mais antiturismo do que uma pandemia viral, né? Porque o turismo, num certo sentido, ele é contagiante, né? Ele mistura as coisas, ele cria conexões, e tudo que um vírus quer é conexão, né? E tudo que o combate à pandemia exige é o controle, o fim das conexões, né? Eu sou, como eu costumo falar, eu sou um aglomerador, né? O meu objetivo de vida é juntar pessoas. Eu faço isso no evento do Avistar já há 15 anos, aglomerando pessoas que têm como paixão observar passarinhos, né? E a pandemia foi um choque muito sério na minha vida, né? Porque eu, ao mesmo tempo, sou um profissional de turismo e, ao mesmo tempo, sou um aglomerador de pessoas, né? E a pandemia trouxe para a gente essa perspectiva, assim, e que talvez a gente deva pensar uma maneira de viver experiências diferentes, assim. Talvez no futuro, observar passarinho de longe, observar passarinho remotamente, vai ser uma opção válida, né? Mas passa por um ponto assim, a sociedade, a pressão social está pronta para aceitar um lifer, digamos assim, como um passarinho que você viu pela rede, um passarinho que você viu virtualmente, ele vai ser aceito como um lifer, né? Viver uma realidade virtualmente vai ser aceito como turismo? Então essa é a pergunta que eu deixo aí para o debate. É verdade. Muito obrigado. Guto, eu estava pensando aqui exatamente isso e estava curiosa, inclusive, quando eu vi um pouco a tua apresentação, quando você diz aglomeração, um aglomerador de pessoas, né? Então isso me deixou bastante curiosa. E essa tua última fala tem até um comentário aí do nosso chat no canal do YouTube que foi bem interessante, né, Ju? É a Ana Miller. Ela falou, aqui da minha varanda, olhando os beija-flores e os bem-te-vis no jardim. O lado bom da quarentena. Antes não tinha tempo para notar que eles sempre estavam aí. Olha só que coisa bacana. Então, Guto, meu querido, muito linda aí a tua apresentação. Te ouvir aí é sempre um prazer muito grande, né? E claro, a gente poderia passar a manhã inteira ouvindo aqui também. Então, a gente queria te agradecer aí a parceria e a participação nesse Abeta Summit aqui no nosso painel do amanhã. Para a gente é sempre um prazer, agradeço aí a provocação do Luizão, que me trouxe essa reflexão, que é uma reflexão original para a Beta, digamos assim, e foi um grande prazer e uma honra estar participando aí. Muito obrigado e sigam em frente, assim. O Summit Abeta é um patrimônio da vida ao ar livre brasileira e conte sempre com a gente, que a gente sempre vai estar pronto para apoiar e dar todo o carinho que essa iniciativa linda merece, tá bem? Obrigada, querido. Valeu, muito Guto. obrigada. Gente, não para aí, tá? Gente, como falei para vocês, são duas cabeças pensantes. Então, vocês acabaram de ouvir aí o nosso amigo Guto, mas agora a gente tem uma outra participação muito bacana, que é a Marina Aldrigue. A Marina, ela é professora na área de turismo na Universidade de São Paulo e pesquisadora, atuando aí na aproximação entre a academia e o mercado de trabalho, orientando, coordenando, né, projetos ligados aí ao desenvolvimento do turismo brasileiro em todos os seus aspectos, bem como também atuando diretamente no posicionamento de jovens talentos nas empresas do setor. Olha só.
E essa ligação, né, do segmento com a academia é muito bacana. Mas vamos ver se a Marina ela já está no ar aí pra gente também, né, Gil? Enquanto a gente conversa aqui, a gente vai colocando aí a Marina para poder já ir dando um oi pra gente. Olá, Marina. Eu estou aqui, tudo bem, gente? Marina, não tem desculpa, problema. mas a gente se atrapalha aqui, a gente, né? Então já é a segunda. Em tempo, em né? tempo, de em tempo. Mariana. Tá tudo ótimo. Chama de Mari que fica mais fácil. Fica aí mais não tem como fácil, errar. né, Mari? Bom dia a todos. Bom dia especialmente aos organizadores, aos guerreiros que estão aí colocando em pé o Abeta Summit virtual. Eu tenho pouco tempo, eu vou ser bem concisa, só para provocar algumas questões e ficar à disposição depois para responder, mesmo ao longo do dia, a gente está em contato e a gente pode ir resgatando. Achei muito, muito rica a fala do Guto, toca em aspectos importantes para todos nós, mas o meu papel é ir para o outro espectro, né? Quando o Luiz me ligou e falou, professora, fala sobre o fim do turismo, eu comentei que eu não teria como advogar pelo fim da minha própria profissão, e porque também, ao longo desses 7 meses, eu acabei me dedicando bastante para entender por onde as coisas caminhavam. E aí, o que foi a grande conclusão, né? Num primeiro momento, especialmente entre os meses de março e abril, houve uma onda, sem dúvida, de muitos especialistas afirmando que haveria, sim, uma desistência em larga escala das práticas de turismo, até porque havia um impacto muito forte dos efeitos da contaminação pelo coronavírus, as mortes muito sofridas e um desconhecimento amplo, né, sobre o que estava acontecendo. O confinamento em todos os lugares do mundo, mas aí eu posso falar com um pouco mais de conhecimento sobre o Brasil, nos colocou em contato com uma série de aspectos que a gente não tinha contato, que era estar realmente num espaço muito pequeno, muitas vezes não preparado para nos dar conforto, porque a gente só voltava, às vezes, no final do dia, quem tinha muitas viagens, né, passava, às vezes, dias sem estar em casa. A gente começou a perceber a falta que faz, né, esse contato humano e o contato com os ambientes naturais, especialmente. Só que nós estamos num país que tem 210 milhões de habitantes e que, quando a gente pensa nas práticas comerciais de turismo, a gente pode falar entre 10% e 15% desse total com recursos para fazer turismo. Então, a gente está falando entre 20 e 30 milhões de pessoas que podem viajar, mas também estamos falando de um grupo, classes A e B especialmente, que não teve o seu rendimento comprometido, ou esse comprometimento não afetou o padrão de vida e que acabou levando ao que se chama de poupança compulsória. Né, dados até da semana passada, indicando que há muitos brasileiros com dinheiro guardado, isso quer dizer, não necessariamente na poupança, mas em aplicações e investimentos. E pressionados pelo confinamento, com uma outra leitura de viagem e turismo. Então, muito ao contrário do que a gente viu lá em março e abril, que era essa fala de que ninguém mais ia viajar e o medo, etc., a curva inverte e as pessoas passam a querer viajar a qualquer custo, às vezes até de maneira extremamente irresponsável, e aí novas demandas ou novos grupos vão começar a surgir. E é isso que eu imagino ser talvez alvo de muita preocupação e consideração pelos empresários ligados aos produtos e serviços de turismo de aventura, turismo de natureza, todo tipo de turismo que dependa de um comportamento responsável por parte do turista. Por quê? Pensem que um grupo mais seleto de turistas com alto poder aquisitivo pressiona produtos tradicionais, aqueles que não necessariamente têm vínculo com a Abeta,
deixam esses produtos um pouco mais caros. Então imaginem aí os resorts, as casas de aluguel e tudo que a gente tem em destinos já consolidados e massificados, os preços já estão sendo elevados e vão empurrando os turistas com uma condição um pouco menor para outras práticas. E há todo um empenho, eu vi que vocês têm o apoio, né, e o patrocínio da APRECESP, há todo um empenho dos municípios turísticos próximos às grandes cidades ou aos grandes centros emissores, em rapidamente se qualificar para receber esses turistas. Então, embora do ponto de vista econômico, a gente tenha um cenário que pode até ser considerado positivo, porque o impedimento das viagens internacionais e mesmo de algumas intrarregionais garanta a circulação de recursos aqui no estado, ou nos estados em particular, esta pressão pode dar uma impressão equivocada de uma demanda sustentada e sustentável, ou seja, mais gente, especialmente agora nos meses de novembro e dezembro, querendo viajar, querendo realizar algum tipo de atividade para compensar esse período de confinamento e levando aí a uma série de pressões que a gente talvez não estivesse esperando. Então, do ponto de vista da pesquisa socioeconômica que a gente vem desenvolvendo, é muito fácil já desmontar as teorias de que a gente vai ter um turista com um novo comportamento, com uma visão mais cuidadosa, com interesse de preservar essa área, porque a própria lógica do confinamento acabou por despertar um lado mais egoísta desse turista. A gente viu em diversas manifestações um lado menos sensível ao outro, né? Então, extremamente vinculado aos seus desejos, aos seus interesses. Há uma leitura de que, sim, há mais compreensão dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas, mas pouco disso se transforma em mudança de atitude, e aí a gente combina com uma característica muito brasileira, que é a de apontar o dedo, ou seja, a pessoa é capaz de reconhecer a necessidade de mudança, é capaz de reconhecer que as coisas não vão bem, mas não consegue assumir o seu papel, né, numa mudança de comportamento, e aí aponta dedos e acaba escolhendo líderes que nos levam para caminhos completamente opostos e que prejudicam cada vez mais o desenvolvimento do nosso turismo e do Brasil como um todo. Então, acho que vale a pena, né, como interessados no setor, a gente começar a sair um pouco do papel de observadores do que poderiam ser macro tendências e tentar olhar o comportamento real, né, o microcomportamento dos nossos turistas, e lembrar que eles não são apenas turistas, eles são também cidadãos vivendo as pressões econômicas e políticas, trazendo aspectos da polarização e dessas brigas para o convívio, e isso pode nos apresentar desafios muito, muito intensos de gestão de aglomerações, mas mais na gestão do conflito gerado pela aglomeração, aprender a lidar com entre aspas, a desobediência aos novos protocolos, entender que por mais que uma empresa invista os parcos recursos que sobraram, né, ou foram captados agora ao longo do período de pandemia, para treinar seus colaboradores, para se adequar junto aos equipamentos de segurança, para se adaptar, ela ainda tem a aposta na vinculação, ou seja, no comportamento deste turista. Então, uma das coisas que eu imagino ser agora legado do período e legado educacional
das práticas de turismo, especialmente em áreas abertas, é que a gente consiga não apenas ensinar, mas comprometer, né, criar um compromisso com esses turistas para um comportamento respeitoso com nosso patrimônio natural, respeitoso com a sociedade de maneira geral e com essas práticas que a gente ainda é incapaz de dizer se são temporárias ou permanentes. Então, eu não só não acredito no fim do turismo, como eu infelizmente acho que ele volta com as mesmas características que a gente tinha pré-pandemia, exacerbadas em algum aspecto, mas com muita possibilidade de gradualmente a gente sensibilizar algumas pessoas sobre como mudar. E só para encerrar, lembrar que quanto maior o nível de consciência, maior o nível de educação dos nossos turistas, menor a chance dele ser um dos primeiros a fazer turismo agora, né? Os mais conscientes são os que vão demorar um pouco mais para retomar, de modo que fica ainda mais desafiador lidar com os primeiros e segundos grupos de prática de turista agora. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente e não se deixe seduzir por informações de muito marketing, né? Tem muito dado e muita pesquisa mal elaborada, sinalizando de forma bem exagerada potencial de consumo, sinalizando errado e tendenciosamente a leitura do turista brasileiro. Então, na medida do possível, localizem fontes confiáveis para tomar a decisão de vocês, né? A gente sabe que das autoridades públicas hoje não tem vindo relatórios ou dados que a gente possa tomar decisões empresariais. Eu acredito que eu cumpri meu tempo, mas agradeço e fico à disposição, né? Meus contatos, todas as redes sociais, vocês me acham como Mariana Aldrich. Obrigada, gente. A gente agradece e assim, teve muitos comentários aqui no nosso chat, né, dessa interação aí super pertinente. Vale a pena a gente comentar também que muito dessa percepção aí do comportamento dos turistas, dos nossos associados, né, a Beta, ele já vem narrando isso daí para nós, nos nossos grupos, né, enfim, eles já sentem aí essa pegada nova, né, desse comportamento. E claro, essa temática aí é sempre muito importante para esse momento a gente estar refletindo, né, Gil? Com certeza. Mariana, muito obrigado aí pela sua participação, ao Guto também. Foi muito interessante aí esse contraponto aí de pensamentos. E vamos seguir aqui com a nossa programação do Abeta Summit. Esperamos nos rever em breve, pessoalmente, na próxima vez. Com certeza. De Obrigada, preferência, gente. né, Mariana? Obrigada, bom dia para você. E aí acompanha a gente aí na nossa programação, que tem muita coisa bacana também. Continua ligado com a gente aí.